último nunca vai saber na minha vida. A gente se acostuma com o barulho da sirene. Aquilo de dizer que o som da cidade é sirene, o silêncio da cidade se torna sirene. A gente acorda com a sirene tocando, a gente vai dormir com a sirene, a gente conversa com as pessoas, tem sempre sirene de fundo. O ouvido parece que acostuma e, ao mesmo tempo, absorve aquilo. A ponto de, quando a gente ia embora, na estrada, perguntar: vocês estão ouvindo sirene? O ouvido tinha absorvido aquele barulho, não saía da cabeça, mesmo depois da sirene ter parado. Eram sirenes 24 horas por dia, então isso me deixou alerta, porque será que está acontecendo perto da gente? Será que a gente vai acordar uma imagem daquelas que a gente viu durante o dia? Teve momentos em que a gente teve que lidar com essa emoção, até mesmo com o medo da pessoa física. E aí, o que pode acontecer com a gente também? A Defesa Civil de Petrópolis informa: há risco de deslizamentos nesta área. Atenção, moradores. Dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio. Teve um dia de cobertura que eu estava ao vivo de um morro que tinha desmoronado. A gente estava do lado de uma casa que as 5 pessoas da casa tinham morrido. E aí começou a chuva muito forte, começam as sirenes na cidade. Os bombeiros pedem para os jornalistas saírem também, porque vira área de risco. E a gente não conseguia sair desse... Foi um dia que caiu um temporal também. A lama começou a descer e a gente ficou bem tenso, porque a gente achou que poderia virar vítima ali. Eu e a minha equipe, a gente estava na rua, estava fazendo uma outra matéria sobre outro assunto, e aí começaram a chegar as informações de chuva muito forte em Petrópolis. Aí, gente, situação delicada em Petrópolis, ó. O rio já encheu lá, ó. E a rua tá assim, ó, completamente alagada. Meu Deus do céu, tá. Uma chuva muito forte, com prejuízos, com estragos, só que a notícia ela ia mudando a cada instante, ela ia escalonando e de uma forma já bastante impressionante, porque dos estragos já foi para desaparecidos e ainda naquela terça-feira para provavelmente vítimas. Gente, acabou de ter um deslizamento de terra aqui no alto da serra. Eu costumo chegar na redação no fim da tarde, no início da noite, para fazer o Jornal da Record, também Record News, outros jornais da emissora. Naquele fim de tarde do dia 15 de fevereiro, quando eu cheguei na redação, já havia um alvoroço muito grande, porque vários vídeos estavam chegando pelas redes sociais, mas a gente não tinha confirmação do que estava acontecendo realmente. As informações ainda eram muito desencontradas, as autoridades não se manifestavam com clareza. Havia uma dificuldade para a gente conseguir mensurar o que estava acontecendo em Petrópolis. Olha lá, outra mulher ali! Ai, meu Deus do céu! Para lá! Meu Deus! Quando se teve já essa ideia maior, ainda na terça-feira, do tamanho, da dimensão que aquilo poderia ter, e aí todos os jornais já falando daquilo, enfim, a primeira coisa sempre é, né, como jornalista, se oferecer. Ó, se precisarem de mim, estou à disposição. Não há compromisso que seja mais importante do que participar de uma cobertura dessa magnitude, dessa dimensão. Você já se preparou para essa notícia? Não, ninguém consegue se preparar, né? Houve uma conversa na redação, se a gente já mandava alguém, e aí eu me candidatei a ir para Petrópolis, por ser do Rio de Janeiro e conhecer a cidade de Petrópolis também. A situação foi tomando uma proporção ainda maior e por volta de 7h30 da noite, eu já estava me preparando para conseguir, de alguma maneira,
ir para Petrópolis quando recebi a informação de que o acesso a Petrópolis tinha sido interditado porque havia rolado pedras na rodovia Washington Luiz, que liga a capital fluminense a Juiz de Fora, passando ali pela região serrana. Ou seja, a gente não conseguiria chegar em Petrópolis. Às 8h45 da noite, eu entrei com a notícia no Jornal da Record de que já havia uma morte e a cidade já tinha sido devastada por conta do temporal. Um temporal provocou inundações e deslizamentos de terra em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A morte de pelo menos uma pessoa foi confirmada. Boa noite, Pedro Paulo Filho. Qual é a situação aí nesse momento? Celso, ainda chove em algumas regiões da cidade. Uma boa noite para você, boa noite a todos. Em 6 horas, choveu mais do que era esperado para o mês inteiro em Petrópolis. Meu Deus! E a partir dali começou uma cobertura que durou, nesse primeiro momento, 11 dias. Às 9 horas da noite eu entrei ao vivo para a Record News. Equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil permanecem em algumas áreas da cidade, principalmente as áreas mais montanhosas de Petrópolis. Por favor, alguém consegue pedir ajuda? A gente não consegue ligar para o bombeiro, ligar para nada. Caiu um monte de casa, tem muita gente soterrada. Nós saímos do Rio de Janeiro por volta de 9h40 da noite, ainda sem saber o que ia encontrar por lá. A gente está na Serra de Petrópolis, tentando passar a área de deslizamento. Aqui, o sinal é muito instável. A gente estava numa serra que já tinha havido rolamento de pedra. E de um lado nosso estavam pedras, do outro lado estava uma ribanceira, então a gente não sabia se a gente também estava perto de alguma área de risco. Aumentou o número de mortes confirmadas, número de locais também com deslizamento de terras. Conseguimos passar o bloqueio de previsão de chegada à 00:05 lá. Desce do carro já ligando o multilink. A gente parou num posto de gasolina para fazer a primeira entrada ao vivo. Era por volta de 00:20 e ali eu dei a notícia que depois eu só veria ser inflada, a notícia das mortes. Ali eu dei a notícia de que já havia a confirmação de 18 mortes na chuva de Petrópolis. Mas o número pode ser ainda maior. Há informações de outras 3 pessoas que estariam soterradas. Perdi 80% dos vizinhos de 5 metros da minha casa. Foram todos embora. Continua descendo, o morro continua deslizando ainda. Foi uma chuva. Quando a gente viu, já estava o negócio caindo tudo. Gente, esse é o estado que tá a Rua Tereza. Olha que tristeza, gente. Olha que tristeza, meu Deus do céu. Olha o posto de gasolina. Olha lá, mano. Doideira, mano. É destruição sem fim. Eu falo que é um cenário de guerra, de filme de guerra. Infelizmente, muitas perdas, né? Amigos nossos que a gente perdeu e muita criança também. Então eu lembro de acordar muito cedo e aí vi a mensagem, né, confirmando de você pode ir, vamos para Petrópolis. Primeira coisa é o que a gente vai encontrar lá. A televisão estava ligada desde o primeiro programa, que já era uma cobertura intensa, né? 6 da manhã. Fui acompanhando as notícias enquanto ia arrumando a mala. O que você coloca numa mala para ir para uma cidade que, pelas imagens, a gente já via que tinha sido completamente devastada? Tem como se preparar para isso? Eles ligam a sirene aqui e pedem para que as pessoas encostem, mas a gente vê que é um cenário caótico aqui na cidade. Estava muito forte aqui a chuva, passou um pouco a impressão que dá que ela foi mais lá para o canto, mas é bastante perigosa a situação aqui agora em Petrópolis. A gente veio até a parte de trás dessa casa e você observa como é que a lama, essa enxurrada toda invadiu essa região. As buscas continuam aqui no Morro da Oficina, em Petrópolis. Eu lembro de, naquela quarta-feira de manhã, antes de sair da minha casa, ver um jornal ser ancorado de Petrópolis. Era a primeira manhã depois da tragédia. E foi a primeira emissora a fazer isso, né, de ancorar um programa de lá e de dar essa importância diante da dimensão que tinha, da magnitude que tinha. Conversar aqui com o Kleber. Era aqui que era a sua casa? Tá bom. Força pra você, tá? Tudo de bom. E sua mãe?
A gente não achou ainda. Não achou ainda, né? É isso, Vaguinho. O Kleber está no local onde é a casa dele, era a casa dele, e... Desculpa, meu amigo. Está tudo destruído. São centenas de estabelecimentos comerciais completamente inundados pela água. É muito triste ver essa tragédia se repetindo aqui na região serrana, né? É uma parte da história do Brasil que está sob a lama. A gente sabia da nossa responsabilidade, sabia que não ia ser fácil. Então a gente se preparou juntos e aquele checklist de material, temos tudo, aquela sensação de que nunca vai estar 100% preparado para uma cobertura desse tamanho. Nossa, é muita lama, hein? É lama demais. Estamos tentando abrir caminho para ver se encontra o corpo da menina de 13 anos. Uma menina? Isso, só falta ela a ser encontrada. Histórias que a gente não gostaria de estar contando. Eram 6 da manhã, a chefe de redação me ligou e perguntou se eu estava preparado para ir para Petrópolis. 6 da manhã, porque tinha que estar na Record às 10 da manhã. A gente foi de carro para Petrópolis, porque era mais fácil de São Paulo chegar lá e a gente precisava circular na cidade. Tem que estar preparado para cobrir esse tipo de tragédia, principalmente o que aconteceu lá em Petrópolis, que foi muito sério. Eu não conhecia Petrópolis, nunca tinha ido, tinha visto por fotos, tinha muita vontade de conhecer a região, por ser uma cidade histórica, né, muito bonita, enfim. Não foi a Petrópolis que eu conheci, porque quando a gente chega, finalmente vence, né, todo aquele trânsito, a cidade toda mobilizada, forças de segurança, bombeiros, defesa civil, todo mundo, o comboio que já estava indo junto com a gente na estrada, e lama. Muita lama, é lama por todo lado. Acabei de saber também que tem uma casa caindo em cima de outras casas lá na rua Aureliano Coutinho. Eu vou sair daqui e já vou direto lá para essa rua, entendeu? Se for o caso, a gente agrava lá e mostra a situação, né, dessa casa que está caindo lá em cima de outras casas. Eu já cobri o tsunami de 2004. Mais de 300 mil pessoas que morreram, eu fui para o Sri Lanka. E me lembrou muito as imagens que eu vi em Colombo e outras cidades ali do Sri Lanka que foram atingidas pelo tsunami. Parecia que tinha um tsunami que tinha atingido Petrópolis, um tsunami que veio do céu, né? Dói muito. Minhas pessoas são carregadas e não podem fazer nada. A casa ainda tá lá, mas isso aqui já tá condenado. Tá pra cair aí, por um monte de criança. Tá certo. Tem que ir embora. Boa sorte. Desceu o morro de um lado e desceu o morro do outro lá de cima, do morrão. E veio derrubando as casas todas. Virou 2 campos de futebol onde que tinha as casas. E matou muita gente. Mulher grávida, criança pequena, senhoras. Muita coisa. Perderam tudo. Nós aqui embaixo, aqui tá tudo ilhado. Estive lá 3 dias depois, né, do que aconteceu, com essa bússola aqui que a gente chama de bússola de geólogo. Eu consigo medir com uma precisão muito grande e em quase todas as áreas que eu tive acesso e que eu medi, as declividades variaram de 50 a 60 graus. A nossa legislação coloca que acima de 45 graus é considerado APP, Área de Preservação Permanente, ou seja, não pode se construir nada. Então, além de estar fora da lei, o risco de deslizamento é muito grande, porque à medida que você aumenta a declividade, eu diria que 60 graus é mais ou menos isso aqui, o risco é muito grande de haver deslizamento. E aí, certamente, pessoas vão morrer. Primeiro momento em que a gente pisa e está na praça e começa a olhar ao redor, tem carro que foi arrastado, ficou preso em garagem, tem carro que está completamente embaixo da lama, tem padaria que a entrada ficou encoberta pela altura da lama. Depois de cerca de 400 metros de subida desde a praça, a gente se depara com cenários ainda mais impactantes. Aquele carro ali, por exemplo, parte dele está dentro da sala daquela casa. Ele também foi levado com a força da água. Aqui, ao lado,
uma residência quase toda destruída também. Pelo menos 300 lojas foram atingidas aqui no centro histórico da cidade. Essa rua especializada em vendas de roupas atrai compradores do país inteiro. Em algumas lojas, a água chegou a 2 metros de altura. A quantidade de lama que veio dos morros, né? E muitos corpos que ainda estavam lá, naquele lugar, tinham vindo arrastados, né, pela água do rio que trouxe do morro essas pessoas. Isso foi impressionante. E ver também a destruição nas lojas, nos bancos. O movimento era muito grande, saindo da cidade de Petrópolis, porque não se sabia o que de fato aconteceria nos outros dias. Esse barulho, esse som de relâmpago acompanhou a nossa cobertura durante todos esses dias. E sempre quando isso acontecia, era angustiante, porque vinha o relâmpago, vinha o aviso pelo celular de que sirenes estavam sendo acionadas, que era para os moradores saírem de suas casas. Às vezes a gente estava em locais, em áreas de risco para fazer a cobertura. Voltou a chover forte agora, a gente estava aqui acompanhando um trabalho de buscas na beira aqui do rio. As equipes tiveram que deixar aqui a região agora por causa do risco de aumento do nível do rio Piabanhas. E isso deixava toda a equipe também muito preocupada, porque enquanto a gente estava focado em dar a informação, em passar a informação, a gente não sabia o que estava vindo lá por trás. Os meus olhos eram o meu cinegrafista e o meu auxiliar, que de alguma maneira me alertavam. Vamos sair porque isso aqui está muito arriscado. E isso aconteceu diversas vezes em Petrópolis. Tentando fechar aqui essa área, né? A cidade parou completamente. Então, o trânsito, a gente tinha que ter muita paciência, porque ia ficar por horas parado, né, se aceitasse aquela situação. Foi aí que o cinegrafista disse o seguinte: olha, ou a gente dá um jeito ou a gente não vai conseguir gravar absolutamente nada, porque a gente vai ficar preso aqui. São caminhonetes de voluntários, são bombeiros, defesa civil, polícia, as pessoas também querendo achar seus familiares, porque elas obviamente não queriam ficar esperando por notícia, elas queriam fazer alguma coisa. E aí o cinegrafista olhou para mim e disse: vamos entrar no comboio? A gente sabia que a gente não podia atrapalhar o comboio, então a gente esperava a última viatura, do que quer que fosse, e ia atrás, pisca-alerta ligado. Isso acabou nos levando também para alguns lugares bloqueados, porque quando eles viam o carro da imprensa junto com um comboio, eles não nos barravam de alguns pontos que a gente percebeu que a gente era barrado no início. A gente está indo agora em direção a um dos principais pontos de resgate nesse segundo dia já, quinta-feira. O trajeto cansa um pouco, mas mais do que qualquer coisa, é um trajeto de muita tristeza. Foi lá de cima, bateu aqui, quebrou a parede e entrou. Essa sala. Assim, para não matar minha mãe do coração, depois você descobre onde eu fui, não vou te contar agora não. Então ela me perguntava assim: e aí, como tá? Não me fala onde foi, porque ela já sabe que provavelmente eu teria ido em lugares que ela ficaria com o coração na mão. Não me fala onde foi, só me fala se tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando eu voltar para casa eu te conto o que eu vi, aonde eu fui e as coisas que a gente não consegue colocar numa reportagem, né? Oi, mãe. Não, tudo bem, dentro do possível, né? Muita destruição, tudo muito triste. Quando puderes, me manda notícias. Quando eu chegar em casa, eu te conto com mais calma e mais detalhes. Se eu te contar agora onde eu tô, tu vai ter um troço. Assim que eu conseguir aqui, eu te ligo com calma, tá? Beijo. A gente está no topo do Morro da Oficina, uma região que foi, como a gente pode ver, muito atingida, e agora é um dos principais pontos de buscas. Então a gente consegue ouvir socorristas trabalhando, também os helicópteros sobrevoando essa região.
E aí eu entrei em contato com a minha família falando que eu estava bem. Eu sabia da preocupação deles, as mensagens eram várias nos grupos de família, perguntando se eu estava bem, o que tinha acontecido, eu não dava mais notícia. A enxurrada veio com tanta força que derrubou postes. Olha só, derrubou a casa praticamente inteira. Isso aqui era um quarto, olha. E olha lá a altura da água. Fiquei soterrada, eu. Soterrada? A mãe dela, a filha dela, a cunhada dela, os sobrinhos dela. Entendeu? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Só com o roupa do corpo. E 2 filhos. Dois filhos? 2 filhos tá lá ainda. Tá lá ainda, meus filhos. Tá lá. Presos lá. Eles estão tirando entulho daqui da frente. E eu já falei, moço, meus filhos estão ali, ó. Com mudanças climáticas, você tem chuvas cada vez mais concentradas, não só em termos de concentração, mas em termos de volume, que a gente chama de intensidade. É a chuva dividida pelo tempo. Essa, por exemplo, de 15 de fevereiro, foram 259 milímetros de chuva em 6 horas apenas, um quarto de dia. Então, essa concentração muito grande, só a prefeitura atuando preventivamente, não deixando construir em áreas de alto risco, mesmo as outras áreas que permitem construir, tem que ter toda uma proteção de muros de arrimo nas encostas, tem que ter vegetação onde for possível, tem que ter galerias pluviais nas ruas, tem que ter rede de esgoto, e tudo isso existe muito pouco em Petrópolis. Depois de passar o dia na porta do hospital, que também servia de área para recolhimento de corpos do Morro da Oficina, a gente foi para o Morro da Oficina e acompanhou os trabalhos de buscas. E a gente viu uma movimentação atípica, pelo menos na minha vivência. Eu nunca tinha vivenciado uma situação de buscas tão ativa. E do nada as máquinas pararam, todo mundo fez silêncio e a gente também observou. Era porque um cão farejador tinha encontrado vestígio de presença humana. Então pararam as máquinas para saber se havia algum pedido de socorro, um pedido de ajuda, qualquer sinal de vida que pudesse mostrar onde a pessoa estava. Não precisa esperar muito para ver alguém ser encontrado ali. Então são muitas pessoas chorando, desoladas. A gente vai subindo o caminho e vai vendo as pessoas sentadas ali sendo consoladas. Ou porque ainda não acharam o familiar e não sabem nem por onde começar, porque é muita lama, é muita profundidade de lama, ou porque infelizmente acharam. Para mim foi a cena mais forte que eu vi de tudo isso, assim, dessa tragédia, que é o rapaz que estava participando das buscas, tinha acabado de encontrar a avó. Ele desce, a gente estava subindo, ele estava descendo, e ele encontra um amigo. E ele conta para ele: encontrei a minha avó. E ele começa a chorar de forma desesperadora, chora copiosamente, dizendo que perdeu a mulher que ele mais amou na vida dele. Quando eu cheguei ali embaixo me seguraram, eu falei, não, cara, deixa eu subir, eu vou achar minha avó, vou achar minha avó, vou achar minha avó. Eu chamei ela, mas era tarde, cara. Eu chamei ela, falei, avó. Dimensão que a avó tinha para ele, a importância que ela tinha. Ele chora muito, um choro desesperador, mas por 3 minutos, no máximo. E ele diz que ele precisa voltar porque ainda tem muita gente na lama. Então ele limpa as lágrimas, ele deixa o luto para outro momento. A tristeza dele não pode durar mais que 3 minutos. Tem que subir, cara. Tem que subir, tem que achar mais gente, cara. Tem muita gente ainda lá, cara. Tem muita gente ainda lá. Eu tentava, de alguma maneira, adormecer o coração. Eu tentava, a minha técnica ali era pegar números
e me concentrar ao redor dos números. Só que quando a gente está num meio desse, a gente sabe que aqueles não são só números, são histórias de vida. Poderia ser minha mãe, poderia ser meu pai, poderia ser meu irmão, poderia ser minha irmã, poderia ser meu filho. Eu tinha essa necessidade de me agarrar em números e, a partir desses números, contar as histórias. E sempre quando eu via que ia tentar me emocionar, eu voltava aos números para esfriar um pouco aquela sensação, mas eu não conseguia a todo momento. Ali é um momento de muito sofrimento, mas na hora da foto que você está atrás da câmera, você consegue enxergar aquele momento ali e tentar congelar aquele momento na foto. Eu procurava a questão social, fotografar até o sofrimento. E também a questão geológica, né? Tipo, a cidade realmente foi... Você olha os morros assim em volta da cidade, está tudo desmoronando. É impressionante, porque milhares, centenas de pessoas moravam nesses morros, mas não tinham nada. Então, assim, eles estavam ali à própria sorte. Praticamente todo mundo por aqui perdeu alguém conhecido. Aqui onde nós vemos essas pedras enormes, haviam 4 casas, 3 pessoas morreram soterradas. O primeiro grande evento foi em 1988, quando morreram 171 pessoas, né? Depois foi em 2001, quando morreram 50 pessoas. Entre 2001 e 2011 houve pequenos eventos, com algumas mortes também, mas 2011 foi aquela catástrofe da região serrana, que morreram quase 1000 pessoas, em Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, mas em Petrópolis foram 72 concentradas ali no Vale do Rio Cuiabá. Não se comenta muito, mas em 2013, 2 anos depois, houve outra, que foi no bairro do Quitandinha, onde morreram 33 pessoas. Nós, lá na universidade, tínhamos feito um mapeamento e tínhamos apontado essa área onde morreram 33 pessoas como área de alto risco a deslizamento. E a nossa recomendação foi remoção das pessoas dali e construção em outras áreas. A prefeitura não fez nada e 33 pessoas morreram ali. Frentes frias vêm do Polo Sul, encontram atmosferas muito aquecidas. Quando caem essas chuvas mais fortes, nos dias anteriores, a temperatura estava muito alta. Com temperatura muito alta, muita evaporação, a atmosfera fica muito carregada de umidade, vapor d'água. A frente fria resfria rapidamente essa atmosfera, condensa, forma esses temporais muito fortes. Então, o relevo de Petrópolis propicia essas chuvas concentradas e com alta intensidade. Tem pessoas que estava chovendo muito e estava na clínica. Aí quando veio as pedras, estourou lá e ela estava estudando. Foi a primeira vez que eu encontrei aqui a mochila e a bolsa. Cecília trabalhava em uma clínica odontológica. Ela estava no trabalho no momento que a chuva começou e ela esperava conseguir sair de lá por volta das 6 da tarde. Foi a hora que a chuva foi ficando ainda mais intensa e ela estava num ponto central, na Rua Tereza, famosa pelo comércio. E ela mandou mensagem para a irmã, mandou mensagem para o marido, dizendo que ela ia atrasar um pouco por causa da chuva, mas que ela estava bem abrigada. Pode ter gente viva aí, né? De repente tem um buraco, né? Não é impossível, né? Porque... É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Exatamente. A Cecília não sobreviveu, mas o celular dela, ainda que tivesse quebrado, enfim, ainda funcionava. Dava para ter acesso às mensagens. Queria ir para casa, não queria ficar agarrada para sempre. Pra ver que hora que vai liberar, né? Mas tô tranquilo. Esse áudio foi descoberto no momento que a gente estava na casa da família. A gente entrevistando a irmã da Cecília e ela disse, inclusive tem um áudio que eu não ouvi ainda. E aí a gente vai conversar também com o marido. A gente já tinha conhecido o filho pequeno, de 4 anos, logo que a gente chegou. E o marido, o Alessandro, é um depoimento que não tem como permanecer frio. Quando ela me mandou a foto do coisa, eu mandei a foto para ela do morro do lado, que tinha caído numa rua lá. Eu tô sem força, de falar a verdade, eu não sei como fazer para criar esse cara sozinho. Dói muito. É inevitável não se emocionar.
você conhece a criança, vê as fotos da Cecília, ouve aquele último áudio dela, o desespero para sair dali. E aí houve um depoimento de um pai que vai ter que criar agora o filho sem a mãe. E ele diz que o filho pergunta a todo momento: pai, pode me mostrar onde foi que a minha mãe estava? Eu queria entender. Criança de 4 anos. Não tinha como não se emocionar com ele. E eu olhei para a equipe atrás das câmeras. Estava todo mundo do mesmo jeito, com os olhos cheios de lágrima e pensando assim, como que a gente poderia ajudar esse pai? Não tem. A mãe daquele menino não volta. Cecília não volta. O cheiro da cidade, ninguém te conta o cheiro da cidade, a tristeza que tem por todo lado e os riscos. Quando a gente parou para almoçar, daqui a pouco vem alguém e diz: olha, tem uma ameaça de vir uma tromba d'água e onde a gente está pode ir tudo abaixo. Levanta, larga o prato de comida, o que tiver aí, entra no carro e sai. Então, assim, a adrenalina vai lá no alto, você pensa assim, meu Deus. Tô num ponto aqui, estão mandando a gente sair daqui agora, de onde a gente tá almoçando. Vai cair, os militares acabaram de nos avisar. A cidade tinha parado, praticamente parada, né? Para você se deslocar de um bairro para o outro, você poderia levar 2 horas, até 3 horas. Então o deslocamento era muito ruim e nada funcionava na cidade. Então a gente precisava comer e tudo mais. Os motoboys da cidade, que não estavam trabalhando, então começaram a ajudar os jornalistas. Então toda hora eles iam nos lugares onde estavam os jornalistas para levar lanche e, enfim, dar uma assistência. Achei isso bem comovente, assim, uma ação de solidariedade conosco, né, os jornalistas. Era uma cidade desabastecida, uma cidade sem água, sem comida, parasse para comprar fruta não tinha mais. E conseguir água era muito difícil, principalmente para essas casas atingidas. Então eram famílias que não tinham. E a gente tinha conhecido um senhor no primeiro dia. Aqui já era um terreno que estava desapropriado, né? Então a gente acabou criando um vínculo com esse senhor e ele viu que a gente estava muito cansado. A gente já tinha subido, descido ladeira, calor muito forte, a câmera que é pesada, a mochila com equipamento. E aí ele perguntou: vocês querem água? E provavelmente, foi o que se confirmou, era a única garrafa de água que ele tinha. E ele ainda se preocupou de dizer: olha, é potável, tá? É água mineral, vocês querem? A gente fica até meio sem jeito de aceitar, mas aí a gente aceitou um pequeno copo d'água, né? Isso aqui é mineral. Tá bom, você tá ótimo. E ele disse: é a última garrafa que eu tenho, mas eu faço questão de compartilhar com vocês. A gente vai depois assimilando tudo que viu, tudo que ouviu, e é impressionante. É algo que, se tentar descrever, a gente vai fazer um esforço enorme. Só quero que tire um pouco dos meus filhos ali, não ir pro pé. Nós vamos tirar. Tinha muita família aqui. Tem quantas pessoas aí, filha? Cara, pela nossa conta aqui, umas 20, 30 pessoas aqui, ó. Em 2008, 2009, eu me lembro que na época eu cheguei a propor, a gente teve uma reunião com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Planejamento, Prefeito, Defesa Civil, eu propus que o mapeamento fosse disposto para a população. E o que eu ouvi na época foi assim: se o senhor tivesse uma casa de área de risco, o senhor não gostaria de saber. Eu falei: eu gostaria de saber.
Eu gostaria de saber, mas vai desvalorizar o mercado imobiliário de Petrópolis. Eu diria que isso aí é uma tragédia anunciada, né? Porque esses mapeamentos nos mostram, levando em consideração a declividade, o tipo de solo, o grau de ocupação, a infraestrutura da cidade, o percentual de cobertura vegetal. Tem muita gente que joga lixo pelas encostas. Então, essa combinação de fatores que você dá peso para cada um deles, usa alguns softwares que você pode mapear dizendo qual o grau, se ele é alto, médio ou baixo. E pode subdividir muito alto, médio, baixo, muito baixo. E Petrópolis está quase todo o município, quase todo o centro urbano, pelo menos, em áreas de alto, médio ou baixo. Raramente você tem uma área que você diga que não tem risco nenhum. E esses mapeamentos ajudam a você poder trabalhar preventivamente, porque aí você orienta a população tem que saber o grau de risco onde ela está localizada, e isso pode ser feito através das escolas municipais. Lá desde crianças com 5, 6 anos de idade até 14, 15 anos, ensino médio também, porque eles vão aprender, eles vão levar aquilo para suas famílias, vão levar aquilo para seus amigos, seus colegas e vão passar a conhecer mais sobre os riscos que existem na cidade. Por onde que essa população escapa? E a população tem que treinar para quando aquelas sirenes tocarem, ela saber que tem que sair. Tem que ter treinamento para isso, como tem treinamento em muitos lugares para incêndio, né? Naquela cobertura eu comecei dando a notícia de uma morte. 1 hora depois já eram 6 mortes. 2 horas depois, 18 mortes. Eu acho que nem eu, nem qualquer jornalista que subiu a serra e acompanhou toda essa tragédia imaginaria que no final de tudo isso a gente passaria a marca de 230 mortes. Tem muito corpo ainda aqui, entendeu? A da família do meu amigo tá tudo ali, nós estamos tentando tirar nós moradores. Eu achei uma toquinha da boneca dela, que ficava no quarto dela aqui no meio. Carro ali? E a parede da cozinha dela também tá aqui no meio. A gente se apega a essas pessoas que a gente conversou, não tem como não. Então a gente começa a pensar naquela criança brincando, no menino que os pais estavam no hospital, na mulher que perdeu o filho, na outra que perdeu a filha, o genro. A gente só consegue pensar assim, tomara que essas pessoas consigam de alguma forma superar isso, porque na minha cabeça aquelas imagens elas ficavam rodando por um tempo. E aí aquela pergunta de familiar, de amigo, como foi? Não tem nem vontade de responder, porque a vontade é de tentar de alguma forma apagar aquilo que fica na memória, martelando todas aquelas lembranças, aquelas frases, aquelas cenas, o silêncio porque encontrou um corpo, o lugar bloqueado porque estão tentando tirar alguém dos escombros, o choro. A gente tenta apagar, mas eu acho que é impossível, não tem como. Juan, acho que um dia depois da tragédia, nossa equipe estava aqui nessa escadaria no Morro da Oficina e a gente se deparou com uma cena que comoveu muito a gente.
Você tinha acabado de receber uma notícia, né? Sim. Na verdade, eu fui entre as primeiras pessoas a chegarem aqui, porque eu recebi a notícia. Se iniciou numa conversa com a minha avó, né? Eu estava com uma chamada de vídeo com ela, 20 minutos antes de acontecer. E depois de 20 minutos eu não consegui mais falar com ela. Aí isso me desesperou. Como que foi ter encontrado o corpo do que você disse que foi a mulher que você mais amou na vida, né? Minha avó, ela foi o meu alicerce, né? Minha avó, ela foi minha base. Porque eu passei a morar com ela quando eu tinha 9 anos de idade. Ela me recebeu na casa dela. E a minha avó, ela foi a maior incentivadora dos meus sonhos, dos meus planos, da minha vida, do meu casamento, das minhas aquisições. Ela sempre me incentivou em tudo. Eles estão aqui trabalhando agora nesse momento. E ele encontrou os documentos dela aqui na recepção. A bolsa dela estava aqui. Alessandro, da outra vez que a gente conversou, você falou muito de força para conseguir criar o seu filho sem a Cecília. Como que está a sua força hoje? Hoje eu estou me sentindo um pouco mais forte, né? Porque a vida tem que continuar, a gente tem que criar força, né? A minha sogra está me ajudando muito. Já explicamos o que aconteceu, que a terra caiu em cima da mãe dele, que não deu tempo do bombeiro salvar. Ele pergunta por que o bombeiro não salvou. Se o bombeiro salva a vida, por que não salvou minha mãe, papai? Ele pegou o lápis, né, na lapiseira, que ele foi fazer uma tarefinha na escola, ele falou que ele chorou. Papai, eu chorei. Eu falei, por que você chorou, meu filho? Ele falou, chorei porque eu lembrei da minha mãe. Aí eu falei, meu filho, pode chorar. Eu choro, a vovó chora, a tia Camila chora, tá todo mundo com saudade da sua mãe. Então você pode chorar, não tem problema nenhum. Como que você conseguiu deixar essa emoção um pouco de lado para ajudar outras pessoas, voltar para aquele cenário devastador de tantos corpos embaixo da lama? De onde que você tirou força para isso? Eu tenho 25 anos. Eu fiz esse trajeto todos os dias, voltando da escola, indo para o trabalho. Eu fiz esse trajeto durante meus 24 anos. E tanto esse quanto o outro, que veio abaixo, aquele caminho todo ali, ali eu não perdi só minha avó, né? Eu perdi amigos, eu perdi mães que considerava minha mãe. Então ali não estava só minha avó, ali estava minha família no geral. Você disse que você tinha uma preocupação muito grande na missão de criar ele. Você ainda tem essa questão assim muito forte de minha missão é criar um grande homem, como você prometeu para Cecília? Tenho, porque a figura da mãe é muito importante na vida, né? Então eu sei que eu não vou ser a mãe dele, mas eu vou ter essa missão de criar, fazer ele ser um grande homem, como eu prometi a ela. E vou fazer, vou conseguir. Tem medo de cair no esquecimento? Tenho muito medo, porque eu já não estava aqui 9 meses e hoje minha mãe, o meu pai e o meu irmão, que nós conseguimos resgatar com vida, estão morando na minha casa também. E assim, enquanto não sai o aluguel social, eu olho para eles e vejo a tristeza no olhar deles. Então, essa tristeza que tem no olhar deles, ninguém está vendo, só quem está convivendo mesmo. E no dia a dia, as conversas não tem mais motivo para sorrir, para ser feliz, né? Tirou aquela felicidade, foi toda uma construção embora. Eu acho que esse sentimento que cada um, não só eu, quanto meus pais, quanto quem perdeu muito mais, teve famílias que perderam 9 pessoas, estão olhando para a gente sente a tristeza e ninguém está vendo, só quem está convivendo mesmo. Já são 2 meses da tragédia. E Petrópolis, a gente consegue perceber, vai tentando se reerguer. Já há menos lama, aos poucos as pessoas vão retomando a rotina. Mas a memória do que aconteceu tá por todos os lados, claro. O Morro da Oficina, mais atingido, se tornou um símbolo. Mas as marcas do que aconteceu vão muito além
estão no luto das centenas de famílias, nas casas e nos sonhos destruídos, no receio de outra chuva como aquela, que inclusive aconteceu nesse meio tempo, provocando mais deslizamentos e mortes. Não é a primeira vez que Petrópolis passa por isso. São gerações que crescem escutando o barulho das sirenes e ouvindo sobre como a força da natureza pode levar uma dessas encostas abaixo em questão de minutos. E enquanto houver gente vivendo nessas áreas de risco, sem alternativa para deixar esses locais, o medo de uma nova tragédia em Petrópolis vai seguir existindo.